atividades, conhecimentos gerais, geografia, será que isso é importante? Sei lá. Geografia. O Brasil é o terceiro maior país em área, o segundo mais populoso da América e o quinto maior em área de população do mundo. Sua área total é 8.514.876 metros quilômetros quadrados. E localiza-se na parte do centro-oriental da América do Sul. Suas fronteiras ao norte são a Venezuela, Guiana, Suriname e com o departamento ultramarino francês da Guiana Francesa. Que interessante, né? A leste e sudeste faz fronteira com o Oceano Atlântico e ao sul com o Uruguai, a sudeste com a Argentina e o Paraguai, a oeste com a Bolívia e o Peru, e ao noroeste com a Colômbia. Os únicos países sul-americanos que não fazem fronteiras com o Brasil são o Chile e o Equador. O Brasil é dividido em 26 estados e um distrito federal. É subdividido em 5.564 municípios, tem município demais aqui, que são autônomos e possuem sufrágio universal voto. Os municípios podem se subdividir em distritos e se subdividir em bairros. Além do território continental, o Brasil também possui alguns pequenos grupos de ilhas no Oceano Atlântico, penados de São Pedro e São Paulo. Algumas ilhas, né? Penados de São Pedro e São Paulo. Linha do Equador, a 870 km. Fernando de Noronha, região administrativa especial do estado de Pernambuco também. E a Trindade de Martim Vaz, no Espírito Santo. Há também um complexo de pequenas ilhas e corais chamados Atol de Rocas. O Brasil obteve sua independência em 7 de setembro de 1822, se transformou em um império liderado por Dom Pedro I e que foi sucedido por Dom Pedro II em 1889, proclamada a República e mantida até hoje. Apesar de ser o quinto país mais populoso do mundo, o Brasil apresenta uma das mais baixas densidades populacionais. A maior parte da população se concentra ao longo do litoral, apresentando enormes vazios demográficos em seu interior. O clima do país é predominantemente tropical, com exceção do sul do país, que apresenta clima subtropical. O território brasileiro é largamente coberto por florestas e áreas de agricultura e pecuária, embora a maioria dos brasileiros viva nas grandes metrópoles do país. Colonizado por Portugal, o Brasil é o único país de língua portuguesa das Américas. A religião dominante é a católica, sendo o país com o maior número de católicos. Interessante. A sociedade brasileira é uma das mais multirraciais do mundo. Aproximadamente 45% da população tem alguma origem africana. Eu acho que é mais. E uma parcela considerável possui ascendência indígena. A maioria dos brasileiros possui alguma ascendência portuguesa. E em muitas regiões do centro sul do país, os descendentes de imigrantes formam a maioria da população. O Brasil conta com a maior população de origem italiana, fora da Itália, e a maior população japonesa, fora do Japão, além de uma notável diáspora alemã em consequência da Segunda Grande Guerra Mundial. Diáspora é igual à dispersão de qualquer povo de etnia da raça pelo mundo. Interessante. Conceitos demográficos. Alguns conceitos demográficos são fundamentais para a análise da população. Veja abaixo. População absoluta corresponde à população total em um determinado local. Quando o local tem uma população absoluta numerosa, dizemos que ele é populoso. O Brasil está entre os países mais populosos do mundo, com uma população superior a 170 milhões de habitantes. Densidade demográfica ou população relativa é um termo que corresponde à média de habitantes por quilômetros quadrados, podendo obtê-la através da divisão da população absoluta pela área. Quando a população relativa de um local é numeroso, dizemos que esse local é muito povoado. Apesar da enorme população absoluta, a densidade demográfica do Brasil é baixa, não ultrapassando 20 habitantes por quilômetro quadrado. Superpovoamento correspondente a um descompasso entre as condições socioeconômicas da população e a área ocupada. Isso quer dizer que superpovoamento não depende apenas da densidade demográfica, mas principalmente das condições de vida da população. Alguns países com grande densidade demográfica podem não ser considerados muito povoados, enquanto outros com densidade baixa podem sim ou podem ser classificados de superpovoamento. Recenseamento ou censo. Isso aqui é interessante, né? Corresponde à coleta periódica de dados estatísticos habituados, atualmente determinados no local. No Brasil, os recenseamentos são feitos de 10 em 10 anos. Daí, aqui o conteúdo está errado, né?
Quer dizer, tá velha, né? Porque esse conteúdo é velho que eu tô lendo, tá? Taxa de natalidade corresponde à relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano e a população absoluta, e o resultado em geral do processo é expresso por mil. Número de nascimentos, x mil, taxa de natalidade. A natalidade é ligada a vários fatores, como por exemplo a qualidade de vida de população ou ao fato de ser uma população rural ou urbana. As taxas de natalidade do Brasil caíram muito nos últimos anos. Isso se deve, em especial, ao processo de urbanização que gerou transformações de ordem social, econômicas e culturais na população brasileira. Taxa de mortalidade corresponde à relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano e a população absoluta e resulta ao resultado expresso por mil. Número de óbitos vezes mil, taxa igual à taxa de mortalidade. Agora, sobre a população, a taxa de mortalidade de população absoluta. Assim como a natalidade, a mortalidade está ligada em especial à qualidade da população, de vida da população analisada. No Brasil, assim como a natalidade e a mortalidade caíram, especialmente a partir do processo de industrialização e outras melhorias de assistência médica e sanitária à população, além da urbanização acentuada. O crescimento vegetativo ou natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Crescimento, natalidade e mortalidade. O crescimento vegetativo corresponde à única forma possível de crescimento ou redução de população mundial. Quando analisamos o crescimento de áreas específicas, temos que levar em consideração também as migrações. O crescimento vegetativo brasileiro encontra-se em processo de diminuição, mas já foi muito acentuado, em especial nas décadas de 50 e 70, em virtude especialmente da industrialização. Crescimento vegetativo brasileiro, onde é isso? Onde é isso? Aqui só está diminuindo, muitas queimadas, né? Taxa de fecundidade corresponde à média de filhos por mulher de idade de reprodução. Interessante, né? Essas coisas geográficas. Vou terminar com essas taxas, teorias aqui. Terminando os termos, eu vou terminar o vídeo. Mulher com idade de reprodução, essa idade se inicia aos 15 anos, o que faz com que em países como o Brasil, onde é comum meninos abaixo dessa idade ter filhos, é bom, verdade, né? Ter filhos, ela possa ficar um pouco distorcida. Na década de 70, a taxa de fecundidade no Brasil era de 5 filhos por mulher. Em 1999, esse número caiu para 2,3. Isso reflete a mudança de que vem ocorrendo no Brasil, em especial com a urbanização e com a entrada de mulher no mercado de trabalho, que tem contribuído com a redução significativa de taxa de natalidade e por consequência da taxa de fecundidade. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças de 0 a 1 ano que morrem para cada grupo de 1.000 nascidas vivas. No Brasil vem ocorrendo uma redução gradativa dessa taxa, apesar de ela ainda ser muito elevada. Se comparada a países desenvolvidos, em 1999 ela era de 34 mil ou 3,46%. Mortalidade infantil gigante. As regiões brasileiras apresentam realidades diferentes. A Nordeste apresenta maiores taxas de mortalidade infantil, sendo em 1992, 99 de 53 mil, ou 5,3%, ou seja, acima da média nacional. Caraca, né? Sobre a expectativa de vida, corresponde à quantidade de anos que vive em média a população. Este é um indicador muito utilizado para se verificar o nível de desenvolvimento dos países. No Brasil, a expectativa de vida nas últimas décadas tem se ampliado e em 1999 as mulheres viviam em média 72,3 anos, enquanto os homens 64,6 anos. Esse aumento na expectativa também se deve às melhorias da qualidade médica e sanitária da população em virtude do processo de urbanização. Crescimento demográfico. Segundo a teoria da transição demográfica, o crescimento populacional se daria em fases. O período anterior à transição ou pré-transicional, conhecido como regime demográfico tradicional, seria aquele no qual as taxas de natalidade e mortalidade seriam elevadas, fazendo com que o crescimento vegetativo fosse pequeno. A grande ruptura com esse período começa a se dar nos países desenvolvidos com a Revolução Industrial. Já nos subdesenvolvidos, isso ocorre apenas em meados do século XX, no período posterior à transição de pós-transicional, chamada de regime demográfico moderno, se daria quando as taxas de natalidade e mortalidade baixassem, devido ao fato de que as taxas de mortalidade caem primeiro que as de natalidade. Durante a transição viveria-se um período de intenso crescimento populacional chamado de explosão demográfica, um processo pelo qual passam ainda
Hoje, vários países subdesenvolvidos. O Brasil já superou a fase de explosão e começou a entrar na fase de estabilização de população, o que faz com que comece a haver um maior equilíbrio na pirâmide etária do país. Nada a ver, cara. Não mudou muito.